Oi, meu nome é Samuel Camargos, eu sou estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e hoje eu vim apresentar os resultados do projeto de iniciação científica que conduzi sob orientação do professor Douglas Pinheiro, também da Faculdade de Direito. O título do projeto foi A Gestão Militar da Sexualidade, o artigo 235 do Código Penal Militar, à luz da jurisprudência castrense superior. Ah, essa pesquisa surgiu de uma inquietação que eu tive quando eu li pela primeira vez o acórdão da TPF 291, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, em que se avaliou a recepção pela Constituição Federal do artigo 235 do Código Penal Militar. Esse artigo trata do crime de pederastia ou outro ato de libidinagem. Naquela ocasião, a Suprema Corte decidiu pela não recepção dos trechos homossexual ou não e pederastia pelo seu nítido conteúdo discriminatório, mas a mesma corte decidiu preservar o restante do artigo por compreender que o tipo penal seria essencial para defender os valores da hierarquia e da disciplina. No entanto, em nenhum momento qualquer ministro faz qualquer consideração uh, acerca das razões pelas quais esse rígido regime de controle da sexualidade seria necessário para preservar esses valores. É justamente esse vácuo, essa ausência, que se torna o motor problemático dessa pesquisa, que busca, primeiro, identificar na jurisprudência do Superior Tribunal Militar os efetivos usos que são feitos do artigo 235, desvendar as dinâmicas de sentido entre esse regime de controle da sexualidade e os valores da hierarquia e da disciplina, e, por fim, testar as potencialidades da solução dada pelo Supremo Tribunal frente aos casos concretos. A metodologia de pesquisa adotada foi a microhistória, que envolve um procedimento de análise duplo. Primeiro, é realizada um zoom no material de pesquisa, uma redução na escala de observação, que é acompanhada de uma postura de estranhamento do pesquisador para com aquelas noções corriqueiras. A partir desse procedimento, acredita-se que é possível obter uma compreensão mais matizada daquele acervo histórico e desvendar elementos que de outra forma não seriam perceptíveis em uma leitura rápida ou descuidada. O corpo da investigação foi formado por um conjunto de 10 acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal Militar entre os anos de 2008 e 2020, e eles foram considerados em sua integralidade, inclusive em suas entrelinhas, nos trechos que ficaram implícitos na sua pontuação, em todos esses aspectos, por mais que pequenos, mas que poderiam dizer algo sobre muito maior sobre aquele contexto pesquisado. Os resultados, a partir dessa metodologia, foi possível obter, identificar ao menos 4 razões pelas quais esse rígido controle da sexualidade seria necessário para preservar os valores de hierarquia e disciplina. A primeira delas seria que o livre exercício da sexualidade, e principalmente suas formas dissidentes, feriria a honra dos agentes. Então, são frequentes as remissões à honra pessoal do agente e seu dever de protegê-la contra quem o acusa. A segunda razão seria que os elevados padrões de moralidade que regem a vida na caserna seriam mais elevados que aqueles vigentes no mundo civil. Então, a função do tipo penal do artigo 235 seria exatamente proteger valores éticos ou morais. A terceira razão seria que o livre exercício da sexualidade impactaria diretamente ao funcionamento da organização. Isso porque, na visão dos ministros, não seria possível construir vínculos de respeito caso, por exemplo, um superior ou um militar fosse abertamente homossexual. Da mesma forma, esse sujeito tipificado na lei, o pederasta, ele é considerado como alguém que não consegue controlar sua própria sexualidade, que uma hora ou outra ela extravasa e isso prejudica a disciplina. Por fim, há uma nítida preocupação do STM com com a imagem institucional das Forças Armadas. Então, seria necessário penalizar o crime para restabelecer o funcionamento normal das Forças Armadas, mas também para recuperar a imagem das Forças Armadas perante a sociedade. Não bastasse isso, todas essas circunstâncias, todo esse acervo probatório
serviu para desvendar uma compreensão muito específica que o STM tem acerca da própria sexualidade da gente. Em vários casos, foi possível notar que a preocupação transcende a efetiva prática ou não do ato sexual e se volta para analisar todo e qualquer comportamento do agente. São frequentes as considerações feitas à corte acerca da postura frágil do acusado, dos seus jeitos, trejeitos, sua forma de expressão oral, a forma como ele anda, a forma, os apelidos que ele recebe, os lugares que ele frequenta. Fazendo uma remissão a Foucault, nada daquilo que o soltado é, no final das contas, escaparia de sua sexualidade. A sua sexualidade está presente em todos os seus atos, em todos os seus gestos. E para isso, os relatórios desses processos, eles se tornam verdadeiros inventários que pormenorizam a personalidade de todos os agentes e tentam analisar a prática do crime a partir disso. Isso acende um alerta muito importante, porque apesar de não existir nenhuma política formal de banimento de militares homossexuais, o efetivo uso do artigo 235 como uma forma de examinar e perquirir a sexualidade dos agentes se transforma numa forma de discriminação indireta. Essa constatação é relevante porque, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a TPF 291, o tipo penal foi preservado e continua sendo aplicado da mesma forma. No momento que a Corte Constitucional se furtou de fazer uma análise pormenorizada do real sentido que hierarquia e disciplina assumem na aplicação desse tipo penal, no final das contas, terminou-se por legitimar e autorizar um rígido regime de controle de sexualidade que, conforme demonstrado, tem incidido de forma discriminatória sobre militares homossexuais. No final das contas, pôde-se concluir que a discriminação que a Suprema Corte buscou coibir é aquela que, no final das contas, a mesma Corte legitimou e autorizou. Muito obrigado e até mais.